Aqui é o Gabriel e acampar com rede é a melhor coisa. Oi, aqui é o Guilherme e eu nunca acampei e rede é muito bom. E hoje estamos aqui com um convidado especial, Chefe Rafa. Se apresenta aí pro pessoal, conta o que você faz no movimento e tudo mais. Oi, meu nome é Rafael, sou chefe do Grupo Escoteiro Raposo Tavares. Fui chefe da Tropa Sênior durante uns anos. E aí eu acabei me afastando um pouco por conta de trabalho e tal, mas estou lá disponível para o Campioneiro e continuo no movimento. Acabei desenvolvendo nesse tempo redes e equipamentos para acampamento, e inclusive com uma parceria bacana com o Celso Cavallini, e estamos aí no mercado mostrando que acampar é bacana, e eu também prefiro acampar com rede. Exato. Tenho várias histórias maravilhosas em rede, assim, né? Para começar, então, chefe, como que você teve essa ideia? Tipo, de onde veio essa iniciativa de começar a desenvolver as redes da armadeira? Pois é, a história ela é bem engraçada e tem um monte de gente que fica se mordendo por causa disso também. Quando eu voltei para o movimento, né, que eu fui membro juvenil, e aí eu voltei pro movimento já na Tropa Sênior no Raposo. E a nossa tropa ela já acampava de rede. Então eu achei uma ideia super legal, prática, né? Foi escolha inclusive da primeira geração da tropa, por ser um equipamento mais prático, fácil de transportar, que possibilita um deslocamento melhor, a opção de fazer acampamentos volantes e tal. Então achei essa ideia muito legal. Com o passar do tempo, eu percebi que as redes que os meninos tinham, inclusive a minha, ela não tinha qualidade suficiente, apesar de ser redes já mais voltadas para acampamento, né? Eu, quando membro juvenil, já acampei uma vez de rede, mas era aquela rede de algodão, aquela rede de baiano. Foi bacana, foi muito bacana, porque eu fiz um acampamento suspenso, e choveu muito, todo mundo ficou alagado, menos o meu campo. Então, louco. Um dos jovens do Campioneiro, ele tinha sido meu sênior e estava no Campioneiro, ele chegou a trabalhar numa empresa de redes, e eu falei para ele, tem tantas ideias para desenvolver. Peguei, sentei, fiz uma pesquisa, eu gosto muito de inventar coisa, e eu fiz uma pesquisa gigante, apresentei para ele uma série de ideias. A nossa sede tem muito espaço lá, e eu sempre acreditei que daria para incubar empresas, e era proposta para o Campioneiro, para eles desenvolverem e incubar em uma empresa lá desenvolvendo produtos, né? E dei uma série de ideias de redes que poderiam ser feitas. Acontece que passaram-se 2 anos, ninguém fez nada. Eu sentei, me organizei, fui atrás dos fornecedores, comprei o primeiro material, fiz testes, a gente testou em campo, inclusive com a Tropa Sênior, e preparei um primeiro lote um pouco maior, né, para já testar em escala mais industrial, e comecei comercializando no nosso distrito mesmo. Então o meu primeiro cliente foi o chefe Toninho ali do Acácia. Eu lembro da gente indo lá na sede do Raposo para mostrar, ver as redes e tal. Isso aí já foram uns anos depois ainda, quando a gente já estava com o equipamento um pouco mais evoluído, né? Já estava com... Hoje, então, nem se fale. A gente mudou bastante os métodos de produção, né? Eu sou meio fanático em indústria 4.0, eu acho não, né? Isso aí vai ser o futuro. Então a gente pensa que não dá para ficar parado, tem que ficar evoluindo e criando novas soluções o tempo inteiro. Sim, sim. Quando a gente foi, ela já aguentava o chefe Robson, então tava bem avançado. Não, já. Mas ela foi sempre muito resistente desde o princípio. Tanto o primeiro material que a gente escolheu do tecido, que é a poliamida, quanto o sistema de fitas, né, que ele é mais resistente do que as cordas utilizadas por outros sistemas aí. Legal.
E você falou uma coisa interessante, né? Sobre. Porque eu consigo traçar muitos paralelos entre a metodologia escoteira e com o empreendedorismo. E mesmo assim eu vejo pouca gente, tipo, entrando nisso, sabe? Pois é, eu apresentei uma proposta, mas acho que os meninos do CAN não estavam preparados ainda e um pouco mal acostumados, né? A gente tenta não forçar, mas a ideia é que um projeto, a base do CAN são projetos pessoais, projetos de vida. E todo projeto, eu acredito que tem que passar por um modelo, um plano de negócios, no mínimo um canvas, para poder determinar o direcionamento, se o projeto está certo, se você faz os primeiros testes, né? E eu acredito no Clã Pioneiro como uma forma de criar incubadora de projetos, e não necessariamente de projeto, só projeto de vida, como normalmente mas projeto de empreendedorismo mesmo que seja empreendedorismo social, não importa. É um local legal para testar, é um lugar certo para errar. A gente consegue muitos tutores pelo fato do movimento ter muita gente envolvida também, né, com grandes empresas. O acesso à tutoria é mais fácil. Só eu acho que falta um pouco de vontade dessa molecada. Pois é. Se eu roubar essa sua ideia, se eu roubar essa ideia, claro que não. Fazer incubadora? O que acontece? No Raposo, a gente tem uma estrutura grande lá que só é utilizada no final de semana, né? E a minha sugestão, já desde o início, era do clã, ou o grupo, ou os dois, montarem uma coisa mais simples, uma serigrafia. Porque o que acontece? Você consegue vender a camiseta antes de ter qualquer coisa. Você vende, prepara e entrega. Exato. Então o seu custo é muito baixo. Então basta poucos equipamentos, pouco material, mais criatividade e artes na internet mesmo para mostrar, e começar vendendo para os próprios grupos escoteiros. Então o pessoal do CAN, que às vezes estava meio ocioso durante o dia, poderia montar um escritório, e nesse escritório lá dentro do grupo escoteiro poderia utilizar as máquinas, fazer a serigrafia, e isso aí seria só uma pontinha de toda a ideia de incubadora de empresas dentro do grupo. Caramba, que legal. Ô Guilherme, você nunca foi no Raposo, né? Não, ainda não. Cara, é um parque, tipo, o lugar é enorme e tal, realmente faz, quando ele fala assim, quem conhece o lugar faz muito sentido. E, cara, que interessante isso, né? Aquela sede lá, ela é sensacional. Inclusive eu tava com um projeto, da gente achar alguns artistas e a gente pintar aquela cúpula com temas escoteiros, né? Então achar grafiteiros. Caraca, ia ser e a gente da fazer hora, uma cúpula como se fosse a Capela Sistina do escotismo. Né, e atrair gente, e a chance da gente tombar o espaço para garantir a permanência, né, como é um local público emprestado para gente, então essa chance ia aumentar. E os cuidados, né, quando eu entrei lá no grupo, o pessoal, apesar de ter sido bem administrado, o pensamento deles era de fazer o mínimo possível, porque o espaço não era nosso. Eu já penso ao contrário. Eu penso que a gente já tem um aluguel grátis. Se a gente pegar o valor do aluguel e investir naquele espaço, a gente está investindo um espaço que é nosso, né? Que a gente está utilizando. Então, a mesma coisa seria para a incubadora. Você vai estar com os jovens trabalhando lá, e o que eu imaginei? Pensa na estrutura do grupo escoteiro. O grupo escoteiro, ele tem custos, né? E precisa pagar mensalidade. Agora, se sair uma empresa boa a cada 10 anos e o grupo tiver uma participaçãozinha pequena, ou seja, vai ter um retorno. Vamos supor que a empresa fature 10 mil, a empresa vai lá e dá R$500, R$1.000 pro grupo por mês. Em um determinado momento, em 20, 30 anos, o grupo tem 3, 4 empresas. Sócio, né? Ele é participação minoritária, mas de 4 empresas. E ele receberia por mês em torno de R$4.000. É um grupo que não precisa mais de dinheiro do associado. Caramba, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, e fora isso, ia ter fila de espera, o modelo do Clã Pioneiro ia
Imagina, você cria um negócio que você treina empreendedor, o menino que sai do campeoneiro, ele já sai empregado. Ele vai para uma startup, ele já vai ter a cabeça de startup, né? Então, Caraca. é que o Não, cara, tá sendo muito bom esse papo, porque o empreendedorismo o meu objetivo na vida, é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Então, essas ideias eu tô adorando que isso bom, aqui. que legal. E imagina a quantidade de ideia que eu tenho pro movimento escoteiro, né? Não, dá pra perceber. Porque eu acho que várias coisas estão sendo mal aproveitadas, né? A gente tem uma mega estrutura, a gente tem uma metodologia muito legal. Em São Paulo, principalmente, nós somos muito bem estruturados, né? Tem assessoria, a gente consegue montar palestras só de empreendedores escoteiros, a gente consegue muita gente. Eu acho que as pessoas não sabem, mas o próprio Ricardo Vilar, ele foi do Grupo Escoteiro, lá em Sorocaba, né? Pô, o cara é o maior cuteleiro do mundo, né? Ele não é o maior do mundo. O maior do mundo é o cara que trabalha com ele. Ele é o segundo. Ele tá trabalhando, tá montando uma universidade de cutelaria lá nos Estados Unidos junto com o Mark Fisk. O Fisk ele é um American Treasure. O cara é o maior cuteleiro do mundo. Aí você pensa, o cara é um chefe escoteiro aqui do interior de São Paulo. Cuteleiro, claro. Se especializou. Então a gente tem muitas possibilidades. Eu converso com muita gente que gosta de acampar, que não acampa, diz que já foi escoteiro, e eu converso com muita gente que é escoteiro, que tem empresas que, sabe, que abrem oportunidades. Infelizmente, eu acho que o grupo tem uma visão muito local, a região não tem uma visão muito legal, a nacional está com uma visão muito... não é empreendedora, é capitalista. Se fosse empreendedora, queria fazer com que o movimento crescesse, né? Mas os últimos eventos têm sido cada vez mais caros. Eu concordo muito com essa parte do... Eu super acharia legal se o movimento fosse mais empreendedor do que capitalista, só que, tipo, várias vezes em conversas em off, assim, com os meninos e com outros amigos meus, eu tô sempre reclamando desse negócio dos preços. E eu nunca vejo, tipo, o movimento... O movimento, ele fala, tipo, sempre... ele dá umas ideias pra você começar de alguma coisa. Mas, tipo, olha, vende uma bala ali no Farol e aí você vai lá e compra o acampamento que custa o triplo desse trabalho que você teve, sabe? É um negócio que eu sempre fico na minha cabeça maquinando, tipo... vale a pena, não vale a pena? Tanto que eu poderia ter acampado. Só que o preço tava muito caro. Eu não sabia como que eu ia poder bancar. E se realmente, se o escotismo ele desse mais apoio, sei lá, ele tivesse mais parcerias, ou ele não abaixasse os preços, mas ele tivesse uma acessibilidade maior, eu acho que seria muito mais interessante pro próprio movimento para ele expandir mais ainda, mas sabe? o que você está falando é um negócio que vem mais começa pelas locais. Eu, como chefe de seção, eu buscava fazer os acampamentos mais baratos possível. Que o pessoal leva comida, então a patrulha se organiza, leva comida. Eu conseguia locais gratuitos, onde a gente gastava com transporte. Tá? A gente cansou de caminhar, ir de ônibus, metrô, trem, para acampamentos com um custo de R$50 no final de semana, né? Então, isso aí depende do quanto de infra precisa. Tá bom que o nosso acampamento era um acampamento sênior, né? Não dá para fazer acampamento de lobinho da mesma forma. Acontece que o lobinho precisa de infra, mas o lobinho não precisa de equipamento. O sênior ele tem que investir um pouco em equipamento, é um ramo um pouquinho mais caro, né? Mas não estou dizendo para não pensar com capitalismo, não. É porque o movimento escoteiro é para ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Rafa, agora que você trouxe um assunto que eu acho que quando eu entrei no movimento escoteiro, foi a primeira coisa que eu reparei, que foi sobre a acessibilidade, sabe? Como eu achei muito interessante você ter feito esse negócio
todos os acampamentos eles eram mais baratos, o pessoal levava comida, que aí dava para tipo, dividir legal. Como você acha que isso seria aproveitado ou levado para, por exemplo, para a própria UEB, e não só nas locais? Como que a própria Escoteiros do Brasil eles poderiam trazer mais acessibilidade? Porque ainda, para mim, eu acho que ainda é um movimento muito caro. Vamos lá. Primeiro que esse modelo de acampamento, isso é outra coisa. A gente oferece isso, auxilia o jovem a organizar, né? Isso aí não é só deixar barato, não é baratear o custo, é ensinar o jovem a se preparar para fazer o acampamento. Então ele é obrigado a organizar o cardápio. Eles, como patrulha, preparam o cardápio e fazem a divisão dos valores, né? Então isso aí é um negócio bem local. Em relação à nacional, você pensa como uma entidade do tamanho do movimento escoteiro. A gente está com 100 mil associados, eu não sei como é que vai estar, na verdade, depois dessa pandemia, mas ainda é muito pequeno pelos 100 anos, né? Os desbravadores são muito mais organizados, e eles têm 400 mil. É mais jovem, é um movimento mais jovem. A gente foi. Eu tive no Jancan no início do ano. E foram lá 8 mil pessoas. São 7 mil jovens. Tá? Um pouco menos que isso. Que foi o acampamento sul-americano. Né? Parece muita gente, né? Só que os desbravadores fizeram um ano antes, em Barretos, o Campori deles. Tiveram que dividir em 2, porque não cabia todo mundo. Eles fizeram 2 acampamentos de 45 mil pessoas. 45. Meu Deus! 45 Exatamente, mil pessoas 44 mil jovens e 55 mil pessoas é o que tinha no Jamboree dos Estados Unidos da América. Eles deram 2. Caceta. A gente ainda vai trazer algum desbravador pra conversar. Se alguém que estiver ouvindo conhecer alguém, avisa pra gente aí que a gente tem. E vou te falar, sabe quanto que foi esse acampamento? Se eu falar, vocês vão cair pra trás. Vai, manda. Nossa, vocês têm sentado aqui pra não cair, vai. Dependeu um pouco de clube pra clube, mas eles pagaram entre 100 e 150 reais. Uma semana de acampamento, tá? Foi uma semana aí teve uma folga de uns dias, depois da outra semana outro. De 45 mil pessoas em Barretos. Caramba, o nosso custou R$1.000. O nosso Jamboree foi R$1.000 lá em Barretos. Caceta. Agora pensa, como uma entidade, para falar sobre o UEB, a UEB ela deveria se juntar com outras, fazer parceria, não pagar o local, conseguir doações para os eventos, né? E não fazer com que pague tudo. E outra, a UEB não está crescendo. Ela não está crescendo. Não investe em divulgação. O Cavallini, ele é um cara que divulga o escotismo gratuitamente. Ele não é pago. E por hoje é só, pessoal. A parte 1 deste episódio está chegando ao seu fim. Ela vai terminar ao som da minha doce e linda voz do editor que vos fala neste momento. E nos próximos dias vai sair a parte 2 deste programa. Fiquem atentos e valeu!